Em segmento à erradicação da varíola, inicia-se em 80 a primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, com a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. Então, né, foi um marco histórico aí. E o último caso da poliomielite no Brasil ocorreu na Paraíba em 89. Em 90 a 2013, a PNI fez parte da Fundação Nacional de Saúde. Então, ela era uma fundação, esse Programa Nacional de Imunização. E a partir de 2013 é que ela passou a integrar a Secretaria de Vigilância em Saúde. Lembra que eu falei da Secretaria de Vigilância em Saúde já na primeira aula e na segunda aula? Então, ela se tornou dentro dessas secretarias, ela começou a ter mais acesso a informações, a dados, a investigação. Então, a gente começa a ver os passos, né? Depois você tem uma imagem bem bacana, assim, que mostra a caminhada da histórica da vacinação no Brasil. E você vai ver como os saltos são mais constantes depois da implementação do programa. Então, ao longo do tempo, a atuação da PNI alcançou consideráveis avanços ao consolidar a estratégia de vacinação nacional. As metas mais recentes contemplam a eliminação do sarampo e do tétano neonatal. Então, o programa adquire e distribui e normatiza também o uso dos imunobiológicos específicos indicados para situações e grupos populacionais específicos, é aquilo que eu falei. Tem vacinas que é para índios, tem outros que é só para gestantes, outros que é só para criança, enfim, são grupos específicos. Então, o objetivo é oferecer vacinas de qualidade para todas as crianças que nascem anualmente em nosso país. Isso já vem de algum tempo. Todas as crianças que nascem já entram no calendário. Então, hoje ela é parte integrante do programa da Organização Mundial de Saúde e tem um apoio técnico, operacional, financeiro. Então, quem que ajuda a financiar esse programa que é custoso, né? Então, a Unicef e o Rotary Internacional e programas das Nações Unidas para o desenvolvimento. Então, existe um interesse grande em cima da produção e da continuidade do estudo das vacinas. Então a gente vê aqui, olha que bacana essa imagem, assim, né? Em 1804 chega a primeira vacina contra a varíola no Brasil. Em 1975, a criação do PNI. Então você vê, em 1900 ali, a evolução é bem pequena, de 1804 a 1900 não teve quase nada. Em 1975, existe a criação do programa. Aí começa em 77 a primeiro calendário básico de vacinação, em 80 a primeira campanha de vacinação contra polio. Em 82, a Fiocruz lança os primeiros lotes de vacina brasileira contra sarampo. E você vai vendo, em 89, introdução da vacina de hepatite. Olha o meu passarinho, meu Deus, ele briga comigo. E em 91, instituição do comitê técnico. Então, olha como vai se evoluindo o estudo e a implementação. Aí, vai 93, 99, em 2000 implementação do sistema de vigilância sentinela do influencer. Não, cadê aqui? Que eles colocam que é quando o programa passa a fazer parte das secretarias. Então você vê que de 2000, de 99 até hoje, olha quanta coisa foi desenvolvida, olha quantas vacinas. Então eles vão lá implementar a vacina de tetravalente para pentavalente, instituem campanhas, iniciam introduções de novas vacinas. Essa imagem, gente, ela tá no site da Secretaria de Saúde, tá? Da Secretaria de Saúde, e tá lá, vocês colocam Programa Nacional de Imunização na internet, vai abrir o site da Secretaria e tem essa imagem, tá? Dá para vocês ampliarem. Eu até coloquei o site, né, lá, mas lá embaixo tem outras imagens, eu botei o site. É bem bacana vocês entrarem nesse site, ler, ele tem a história, ele tem bem bonitinho, ele põe todas as vacinas, ele é bem explicativo, bem claro, bem objetivo.
entrem e vejam, é muito legal, vale a pena, tá? Então fica uma dica boa aí. Até porque depois nós vamos estudar mais as vacinas, eu acho que é bacana vocês irem e ver. Tem muito material informativo. Então, a vacinação e atenção básica. No contexto da vacinação, a equipe do SF, então, ele tem que revisar, tem que verificar essas carteiras de vacina. Então, a equipe dos SF, eles têm que estar muito interligado. Então, assim, uma pessoa entrou numa unidade de saúde para fazer um curativo, vão pedir a carteira de vacina, vão perguntar como é que tá. Se tem criança, geralmente a mãe já vai com a carteirinha, então ela vai verificar. Ela vai pedir para a mãe passar na salinha de vacina para a vacinadora ver, porque a vacinadora sabe de bater o olho o que falta, o que não falta, tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, existe uma conexão com todos os funcionários do SF para mandar essa mãe, essa família, essa pessoa para a sala de vacina para poder conferir e checar a carteirinha de vacina, tá? Então, isso é parte integrante do SF. Então, quais são as ofertas na rotina de serviço de saúde, né, do calendário de vacina e quais estão estabelecidas? Então, são os tipos de vacina, né, que a gente vê no calendário, os tipos de vacina, o número de doses do esquema básico dos reforços. Então, assim, tem a primeira dose, tá? E a segunda, quando é que tem que retornar? A idade para administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e a outra, no caso da vacina que exige uma segunda dose. Então, tudo isso é visto, eles geralmente anotam a lápis ali na caderneta, voltar dia tal, com tantos anos, né? Porque todos esses fatores são importantes. Os calendários de vacinação estão regulamentados na Portaria Ministerial 1498 de 2013, no âmbito do Programa Nacional de Imunização, em todo o território nacional, tá bom? Então, ela é atualizada sistematicamente por meio de informes e notas técnicas pelo o CGPNI, é o Centro de Gestão das Informações do Programa Nacional. Então, você vê, que nem eu falei, eles estão constantemente atualizando, eles constantemente mandam relatórios, a enfermeira e a técnica responsável pela vacina, ela está sempre sendo atualizada. Ó, mudou esse esquema, não, esse esquema aumentou dose, esse lote deu problema, vai vir outro. Então, isso é uma comunicação constante. Esses calendários, esses esquemas que mudam, eles sempre têm que estar disponível para consulta, eles sempre têm que estar fixado num local visível. Então, os fundamentos dos imunológicos, como é que ele funciona, né? Como é que a vacina funciona? A imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com um micro-organismo ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Então, nós estamos constantemente expostos a agentes infecciosos, parasitas, bactérias, vírus, fungos. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Às vezes você vai numa floresta, né, que nem falar, o índio lá, ele tá em contato com vários fungos e bactérias diferentes do nosso, né, porque nessas florestas tem um monte de agentes que estão no ar, de fezes, de pelo de animal, enfim. Então, a gente constantemente está em contato, né? Porque a gente vai na praia, a gente está num lugar que é mais úmido, a gente até mesmo em cidade, né? Por questões lógicas. Então, uma pessoa com a outra. Então, o nosso corpo, ele pode responder a esse sistema imune de duas maneiras. Uma resposta natural, inata ou inespecífica, ou então uma resposta adaptível, não específica, tá, gente? Qual a diferença entre elas? Vamos ver. Então, a imunização é a capacidade do organismo de reconhecer o agente causador da doença e produzir anticorpos, a partir da doença adquirida ou por meio da vacinação, ficando protegido temporária ou permanentemente. Não sei se vocês já ouviram falar aí da questão do coronavírus, das pessoas que todo mundo vai pegar, que em alguns vai ser mais atenuados, em outros não, que
que mais que eles falam que mostra bem? Que até assim, essa questão da imunidade, essa resposta, por que que vem, né? Então tem gente que tem, se você tá com a imunidade boa, você vai ficar doentinho, mas o seu corpo vai conseguir criar uma resposta imune a tempo, que é as diferenças que a gente vai falar. Ó, eu já vou abordar isso melhor. Esse material também peguei lá no site, tá? Da Secretaria de Saúde, do Programa Nacional. Então, como a vacina ajuda o nosso sistema imunológico? Quando uma pessoa ela é infectada pela primeira vez por um antígeno, né, uma substância estranha ao organismo, um vírus, o sistema imunológico produz anticorpos. Então, a gente vai, naturalmente, isso todos têm, né, a não ser que você tenha uma deficiência no seu sistema imunológico. E são proteínas que atuam como defensoras do organismo para combater aquele invasor. Que é aquela história que a mamãe conta para nós, que os bichinhos que lutam no nosso corpo. Então a produção não é feita na velocidade suficiente para prevenir a doença, já que sistema imunológico não conhece aquele invasor. Então é o tempo que às vezes a pessoa dá uma adoecida. Então ela tá lá combatendo, ela tá doente, mas o corpo tá lutando. Primeira aula eu falei sobre isso. Por isso a pessoa fica doente. Se aquele organismo invadir o corpo novamente, o sistema imunológico vai produzir anticorpos em uma velocidade suficiente para evitar que a pessoa fique doente uma segunda vez. Por quê? Porque ele criou uma memória. Então ele falou, pô, esse vírusinho, essa bactéria, esse fungo já veio aqui, esse aqui a gente conhece. Como é que a gente derrota ele? Ah, é com essa equipe aqui de anticorpos. Então a resposta ela é mais rápida. Então essa proteção é chamada de imunidade. Você criou uma imunidade. Então a vacina ela gera uma imunidade com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos. Então na vacina eles usam geralmente o antígeno, que é igual ao da doença, só que ele enfraquecido. Então você tem contato com aquele vírus, mas ele está fraco, ele não vem para te deixar doente, para te deixar mal. O teu corpo reconhece e cria esse anticorpo. Ou ele morto, tá? Então esse reconhecimento é feito. Então a vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. Ficou bem claro esse, né, para conseguir entender como funciona.